Bom, quando a gente fala de dinheiro, muitas pessoas têm medo, né, de colocar na ponta do lápis o que se ganha, o que se gasta e o que sobra. E talvez esteja aí o grande erro da população, né? Com certeza. Esse processo de planejamento ou até de fazer um orçamento certo da família é importante tanto para a pessoa ter um controle maior sobre os seus gastos e ganhos e em momentos como esse de crise conseguir ter uma boa reserva para passar por isso sem dificuldades, quanto para planejar o futuro, porque às vezes você adquire um patrimônio muito grande, você acumula um patrimônio muito grande e depois ou você não sabe o que fazer com ele, ou, por exemplo, os seus filhos não têm conhecimento, a sua esposa não tem conhecimento de tudo aquilo que você tem. E se vier a lhe faltar ou acontecer alguma coisa, pode ser um problema que você vai enfrentar. E hoje em dia, com esses casamentos, né, comunhão parcial de bens, comunhão, hoje em dia quais são os tipos de casamento, você sabe? Sim. Hoje em dia, o regime comum, ou seja, quando não é feita uma escolha prévia por pacto antinupcial, é o regime da comunhão parcial de bens, ou seja, tudo aquilo que o casal adquire posteriormente ao casamento é de ambos. Tudo aquilo que era dele antes do casamento continua como bem particular. Existem outros dois regimes, o da separação total, onde não há comunicação de nenhum bem, cada um continua com os seus bens particulares, e o da comunhão total de bens, né? Tem a separação e também tem a comunhão total, ou seja, cada um, o que é de um vira do outro e vice-versa. Até as dívidas, viu, gente? Não é pensando só que é coisa Até boa, as dívidas, não. até Né? as dívidas. Muitas vezes a pessoa até busca fazer o regime de comunhão parcial de bens justamente por conta disso também, né? Sim, na verdade, tudo aquilo que o casal constituir posteriormente ao casamento, um vai depender da autorização do outro para poder, por exemplo, constituir uma garantia ou proceder com a venda. Tanto que se você olhar na matrícula do imóvel de um casal casado na comunhão parcial, os dois aparecem como proprietários se foi adquirido posteriormente ao casamento. Então, é muito importante que o casal, antes de celebrar a união, sente, discuta, verifique qual é o patrimônio de cada um e escolha qual o melhor regime. Quando a gente fala de planejamento, você está dizendo de quanto tempo? Na sua opinião, o que seria ideal fazer? Qual o período desse planejamento? Bom, quanto antes o casal começar a se planejar, melhor. Por quê? Porque sobra mais tempo para que eles possam ou promover a doação de alguns bens para algum filho ou para a própria esposa, e também para que não tenha que ser feitas as coisas às pressas, porque tem um valor que vai ser empreendido nesse planejamento e o casal, quanto antes começar, melhor vai ser. E quando a gente fala de patrimônio também, gente, a maioria das pessoas leva uma vida para construir um patrimônio, né? E se você não cuida bem dele, se você não faz esse planejamento, de um dia para o outro você perde tudo. Você pode, porque assim, na verdade, quando você planeja o patrimônio, se você optar por exemplo, constituir uma empresa e o seu patrimônio ser alocado para dentro dessa empresa, você cria uma espécie de blindagem, ou seja, aquele patrimônio sai da esfera pessoal e passa a ser de uma pessoa jurídica. Qualquer dívida que você tenha em outra sociedade ou que possa vir a atingir o seu patrimônio, dificilmente conseguirá atingir o patrimônio que você constituiu dentro dessa empresa. Não só isso é importante, como também a pessoa, se ela não se planejar, ela pode estar pagando mais imposto do que ela deveria. Porque a partir do momento que ela tem bens em nome dela e, por exemplo, é um imóvel e ela procedeu com a locação desse imóvel, toda a receita que vier para essa pessoa ela vai ter que pagar imposto de renda. E o imposto de renda da pessoa física é muito superior ao pessoa jurídica. Então, ao invés de, por exemplo, pagar 27,5% sobre toda essa receita, ele pode pagar de 9% a 15%, dependendo do regime tributário que essa empresa tiver. Uma diferença grande. Uma diferença grande. A mesma coisa com relação ao ganho de capital. Toda vez que uma pessoa, tanto física ou jurídica, promove a venda de um imóvel e sobre o valor que ela comprou, ela vendeu por um valor superior, ela também vai ter ganho de capital. O da pessoa jurídica é muito inferior ao da pessoa física. Varia, por exemplo, em torno de 4% a 5% a diferença de que a pessoa vai pagar. E quando existe uma separação nesse meio, nessa história, né? Imagine uma família que vem realizando um planejamento patrimonial e no meio dessa história, infelizmente, ocorre uma separação. Como ela deve proceder? Então, a separação ela vai
estar diretamente relacionada com a escolha da comunhão não, né? Do regime de bens que o casal optou no momento do casamento. Se o casal fez um planejamento bem estruturado e já promoveu a divisão dos bens, quando sobrevier esse evento fatídico, que seria a separação, não vai ter muita coisa para eles terem que repartir, porque felizmente o patrimônio já vai estar todo repartido e não vai ter, por exemplo, uma briga ou algum estresse dentro da família. Diferentemente, se não houver planejamento, porque nesse caso as partes vão ter que sentar, promover toda a divisão do patrimônio, e esse é um momento crítico, porque nem sempre você termina um relacionamento feliz com a parte contrária. Eu acho que quem terminar é porque não tinha que estar casado, né? Provavelmente nesse momento, se houve uma briga por conta do término, essa divisão do patrimônio não vai ser realizada da forma como deveria, porque um pode estar bravo com o outro, pode gerar um conflito e não vai ser interessante para nenhuma das partes. Mas hoje em dia, muitas pessoas acabam se juntando, quer dizer, não tem contrato nenhum firmado. Como funciona? Nesse caso, quando as pessoas se juntam por um determinado período de tempo, hoje em dia ocorre o fenômeno da união estável. A união estável ela possui como regra, se as partes não estipularem de forma distinta, a comunhão parcial dos bens. Então, a partir do momento que você optou por viver com o seu companheiro, não formalizou o casamento nem a união estável, não tem problema, porque o ordenamento jurídico vai considerar como unidos por meio de união estável. Isso após quanto tempo morando junto? Não tem um prazo pré-definido. Tudo vai depender de como vocês se portam perante a sociedade. Por exemplo, moram juntos, têm uma comunhão de vida universal, os seus vizinhos te consideram como companheiro. Isso que vai determinar a partir de quanto tempo vocês vivem em união estável. Geralmente, acredito, mais ou menos após 6 meses a 1 ano de convivência morando em conjunto, tendo uma vida a dois. E se esse casal tiver um filho, aí a história muda completamente. Eles podem continuar vivendo como união estável, o único problema é que agora, com a existência do filho, se eles porventura se separarem, o pai vai ter que pagar uma pensão para ele e vai ter que partilhar o patrimônio da mesma forma. Entendi. Qual a principal dica que você dá para quem nunca se planejou na vida? Para criar um planejamento, para criar um planejamento do seu patrimônio familiar. O primeiro passo é pegar o seu imposto de renda e ver como ele está. Se você já possui bens suficientes para começar a pensar num eventual planejamento. Por exemplo, eu tenho um bem, é um carro. Nesse caso específico, não é o momento ainda de você começar a pensar o que você quer fazer. Mas, por exemplo, eu já tenho 2 imóveis, um carro, cota de empresa, eu já estou criando um patrimônio mais significativo. Nesse momento, ele é ideal para que você comece a pensar, a planejar a sua vida, inclusive com relação a imóveis, por conta dessa diminuição tributária. Às vezes você está pagando mais imposto do que você deveria, às vezes você tem um risco de ter um patrimônio penhorado e pode blindar esse patrimônio. E também com relação a preparo de sucessão. Porque muitas vezes os pais começam a pensar em sucessão só quando eles, por exemplo, alguém já está velhinho ou está com uma doença. E não tem tempo para a gente preparar essa antecipação da forma como deveria, por conta de tributo também. A sucessão hoje em dia é um instituto caro, infelizmente. Quando você diz, vou ter que entrar com o processo de sucessão, você já está crescendo no que você vai ter que pagar 6% de advogado, que é o que a tabela da OAB determina, mais 1% sobre o valor de todos os bens da pessoa que veio a falecer. Praticamente 10% você já considera... Você já considera perdido. Quando você planeja, você já vai fazendo essa sucessão em vida e eliminando essas taxas que você deveria pagar quando do evento morte. Então faz o seguinte, planeja agora, ligue, entre em contato com o escritório da Giugliani. Um beijo, Andréia, um beijo para todas as meninas da Giugliani Advogados. O contato está aqui na tela, o site para você conhecer o trabalho que elas realizam e o telefone também. Eu sempre digo que quem tem um bom advogado já está com meio caminho andado, não é? É verdade. Ainda mais nesse país. É verdade. Nesse momento, principalmente. É verdade. Obrigada, doutora Carol. Obrigada, Isabel.